igreja está bem? Amém. A igreja está bem? Amém. Melhorou. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Último dia da campanha, responsabilidade, trazer a palavra, né, evangelizador? Mas Deus é bom, irmãos, né? De nós mesmos nós não temos nada, mas o Senhor, Ele tem tudo para te entregar na noite de hoje. Vamos para o tema, irmãos? Ezequiel 37. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a diaconisa, Vanusa, aos pastores da casa, pelo convite, pela confiança de mais uma vez estar falando de Jesus nessa casa, na igreja. Eu vim no carro e eu comentei, primeira vez que eu venho na Lapa à noite, né? Eu sempre venho de manhã. Deus é bom, Deus é fiel. Irmãos, Ezequiel 37, verso 5, que vai dizer: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Vou estender um pouquinho mais aqui essa leitura. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então profetizei como ele me deu ordem. Eu ouvi um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza, e o Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e isto eu fiz. Amém, igreja? Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória, Deus de amor e bondade. Senhor, eis-me aqui, Senhor, meu Deus, na Tua presença na noite de hoje, pela Tua infinita graça e pela Tua infinita misericórdia, Pai. Pai querido, Tu és o Deus que nos conhece, Tu és o Deus que nos sonda, que nos vê. Tu conheces cada vida que adentrou deste lugar, Tu conheces o deitar e o levantar, inclusive o meu, Pai. Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Tu conheces cada mente, cada coração, Pai. E eu creio, Senhor, meu Deus, que pelo poder da Tua palavra, Senhor, o Senhor, Pai, vai restaurar vidas, vai transformar vidas. O Senhor vai quebrar cativeiros. O Senhor, Pai querido, vai, Senhor, desembaraçar tudo aquilo que está embaraçado. O Senhor vai visitar lares na noite de hoje aqui, Pai, pelo poder da Tua palavra, porque nós cremos, Pai Deus, que tudo pode, tudo vê e tudo conhece. Pai, que eu diminua, que eu desapareça, Pai, mas que o Senhor cresça, porque, Senhor, só Tu és a estrela deste lugar.
É o teu nome, Pai. É para a tua honra e é para a tua glória. Aqui não tem melhor e não tem maior, Pai. Porque o melhor aqui é o Senhor. E o maior aqui é o Senhor, que tem que ser honrado e glorificado para todos sempre. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, estava olhando o tema e vim comentando, né, no carro com o pastor Rogério, o evangelista Maurício. Eu comentei, né, falei, Senhor, eu vou pregar mais o que no último dia? Né? Depois que passaram alguns irmãos aqui ministrando, e eu sei que tem irmãos aqui, irmãos, tem palavra até um tanto. Evangelista Maurício ontem fechou a campanha ali na sede também, Deus usou ele grandemente, também o fechamento de campanha. Mas eu comentei algo assim, que nós, nas mãos do Senhor, nós somos que nem cana. Vai apertando, dobra mais um pouquinho, passa mais uma vez, que ainda sai um caldinho, né? E assim, irmãos, eu sei que o Senhor ainda tem algo para falar com a igreja na noite de hoje aqui. É uma palavra bastante conhecida e eu sei que já foi bem esmiuçada. Usaram muito a exegese do texto para falar com a igreja. Só que eu sei que o Senhor tem sempre algo mais para nos entregar. Deus tem sempre algo mais para falar com o teu povo. Basta nós simplesmente dar ouvido àquilo que o Senhor Ele quer falar. Porque aqui não tem melhor, irmãos, e não tem maior. Aqui não tem aquele que prega mais ou que prega menos. Cada um Deus usa de uma forma, cada um Deus usa de uma maneira. Cada um Deus tem um jeito diferenciado de usar. O dedo das mãos não são iguais, são todos diferentes, mas todos eles têm a sua utilidade, amém? Livro de Ezequiel, como a palavra diz, é o povo, irmãos, eles tinham sido levados cativo para a Babilônia, um povo conhecedor da palavra do Senhor, um povo que já tinha vivido muitos milagres, muitas maravilhas, porém tem um povo, a época que o povo se afasta da presença do Senhor. O povo começa a fazer tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. O povo começa a cair na idolatria e outras abominações. E quando o povo se afasta de Deus, Deus também se afasta do povo. Porque Deus, Ele ama o pecador, mas o pecado Ele condena. E o pecado faz a divisão entre nós e o nosso Deus. E com isso o povo pecando, o povo falhando, isso a presença do Senhor se afasta. E quando vem o rei e leva o povo cativo, foi uma permissão de Deus para mostrar que Deus tem o controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Ninguém é dono do teu caminho, ninguém é dono do teu próprio nariz. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, entramos para a presença do Senhor, a tua vida é dele, o teu caminho é dele, a tua casa é dele, a tua família é dele, o teu ministério é dele. E muitas vezes você pensa, o ministério é meu, eu faço como eu quero. Não é! O ministério é do Senhor e quem age é Ele. Quem trabalha é Ele, é pela direção dEle. E assim o Senhor permitiu que o povo fosse levado cativo, juntamente com o rei Joaquim. E nessa leva de povo, estavam os grandes, né, os profetas. E no meio estava Ezequiel. Ezequiel vindo de uma linhagem, era para ser um sacerdote, foi preparado para ser sacerdote, porém o Senhor permitiu que, quando o povo estava indo cativo, Ezequiel foi junto, o povo estava em Jerusalém, vamos dizer assim que o povo estava na zona de conforto, vou abrir um parênteses aqui, vamos dizer que eles estavam de uma forma que estava tudo bem, tudo bom, mas o Senhor permitiu que viesse o inimigo e levasse o povo cativo. E no meio de toda essa situação, Ezequiel, que foi preparado para ser um sacerdote, Deus levanta ele como um profeta. O Senhor permite ele estar no meio de uma situação, para ele ser levantado como um profeta no meio daquele povo. E era um povo que conhecia a palavra, era um povo que conhecia Deus. E nós vamos ver no começo do livro de Ezequiel, o Senhor vai levantar Ezequiel como profeta, e o Senhor fala para Ezequiel: levanta e come deste povo,
Porque eu te levantarei como profeta no meio de um povo de coração duro, de dura serviço, que conhece, mas não obedece. E que tu vai levantar como profeta, vai falar no meio do povo, mas o povo não vai dar ouvido. Mas o povo não vai dar ênfase sobre tudo aquilo que tu profetizar. Mas todavia, o Senhor, ele se responsabiliza quando o Senhor manda entregar. O Senhor levanta Ezequiel como profeta. O Senhor levanta Ezequiel como atalaia, como torre de vigia no meio daquele povo. Só que o povo, irmãos, não está muito diferente nos dias de hoje que nós vivemos. Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Conhecem a palavra do Senhor, sabem o que é pecado, sabem o que é abominação, sabem o que é idolatria, sabem aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. A mensagem é pregada, a mensagem é falada, mas o povo não quer dar ouvido. E nisso o povo vai morrendo, vem a morte. Não nem sempre a morte física, mas vem a morte espiritual. E esta passagem, o Senhor, ele mostra a Ezequiel como está o povo de Israel. O Senhor, ele leva Ezequiel em espírito a esse vale de ossos secos, e a palavra faz questão de dizer que não estava só seco, que estava sequíssimo. Então, quando você olha algo que está sequíssimo, você fala, não tem mais vida, não tem mais esperança, não tem mais nada ali. Eu não gosto muito de planta, não é que eu não gosto, eu não tenho paciência muito de cuidar de plantas. Eu até suculei que eu deixo morrer mesmo. Ou eu ponho água demais ou eu esqueço de pôr água. Quando ver, a gente está lá assim, ó. E eu só vou abrir um parênteses aqui. E da minha janela tinha lá um vasinho de suculenta e a bichinha estava seca, feia. E eu pensei assim, vou pegar esse vaso e vou jogar fora. Nos meus olhos. Aí minha filha falou assim, não mãe, vai pondo água, vai cuidando. E nisso eu comecei a colocar um pouco de água, quando eu lembrava, eu colocava. Ela floresceu novamente. Aleluia. E chegou da flor até. Isso é a nossa visão humana. Nós olhamos algo, olhamos uma situação e queremos descartar. Queremos jogar fora. De repente Ezequiel circulando sobre aquele vale de ossos secos, ele olha e fala, isso aqui é só ossos, não presta para nada, deixa aí, vai incinerar, vai virar lixo orgânico. Mas o Senhor, ele não joga nada fora, irmão. O Senhor, ele vê além dos nossos olhos. O Senhor, ele não vê como nós vemos, como o homem vê. O Senhor, ele vê muito além. E a palavra do Senhor vem falando que o Senhor pergunta a Ezequiel se aqueles ossos podem reviver. Ezequiel, na mente humana, na visão carnal, ele fala para o Senhor, Senhor, tu sabes. Até porque se ele fala que pode, o Senhor fala, então faz reviver. Só que Ezequiel, ele olha para o lado humano, Senhor, tu sabes. Porque na situação que está aí, eu acho que não tem mais jeito. Mas o Senhor, ele manda Ezequiel andar ao redor do vale e profetizar. Proferir palavras. Por quê? Porque a partir do momento que nós proclamamos algo, da mesma forma que nós ouvimos com nossos ouvidos carnais, o nosso ouvido físico, o mundo espiritual também entra em ação para fazer aquilo que é proclamado. Prova disto é, na criação do mundo em Gênesis, o Senhor Deus, ele cria o mundo só através da palavra. Ele somente proclama, haja. E a palavra haja, tudo fez acontecer. Tudo se criou através da palavra. Porque o Senhor fala que no princípio não tinha terra, era sem forma, era vazia. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as sombras, sobre a face das águas. E tudo foi criado e tudo se fez. Isso é para provar que quando você libera a palavra tem vida. Quando você proclama a palavra, o mundo espiritual age ao teu favor ou contra o teu favor, sabia? Por isso que nós temos que ser
jogou palavras ao vento. Só que o inimigo, ele é oportunista. Ele é ladrão, só precisa de uma oportunidade. Aí ele foi lá e roubou aquela palavra que você, no momento de fúria ou por falta de sabedoria, você lançou. Só que aí o inimigo pegou. Você deu brecha. Aí o mundo espiritual começa a trabalhar sobre situações da tua vida. E aí você começa a questionar: ai, Senhor, por que está acontecendo isso? Ah, Senhor, por que está acontecendo aquilo? Estava indo tudo tão bem, mas de repente o negócio virou. Mas sabe por quê? Porque muitas das vezes você não vigiou na tua fala. Muitas vezes você não vigiou naquilo que você precisava vigiar. Muitas das vezes falou demais na hora que era tempo de calar. E o Senhor sabe por que está tomando essa direção aqui. Porque tem vidas que estão com situações aqui, não está entendendo nada do que está acontecendo. Está falando: Senhor, eu estou jejuando, eu estou isso, eu estou aqui, estou fazendo tudo certo. Só que você deixou uma lacuna aí. Você deixou uma brecha aí. Por falta de entendimento e sabedoria. Mas o nosso Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que quando Ezequiel ele profetiza a primeira vez, a palavra vai falar que houve um ruído e que houve um reboliço. E nesse ruído, nesse reboliço, começaram a juntar nervos, ossos, criar pele. Porém, não tinha vida. E muitas das vezes acontece isso comigo e contigo. Muitas das vezes nós olhamos alguma situação e o Senhor fala: profetiza, libera a palavra. E nós profetizamos e liberamos palavra. Só que aí o que acontece? Começa a acontecer alguns ruídos. Começa a acontecer alguns reboliços. E aí o que acontece? Muitas das vezes nós não estamos entendendo muito bem o trabalhar do Senhor. E esses ruídos e esses reboliços nos assustam, nos dá medo. E para de profetizar. Porque está vendo o movimento. Quem não se assusta se está tudo morto, quando de repente as coisas começam a se movimentar. E Ezequiel começou a observar aquilo. Porém o Senhor fala a segunda vez com Ezequiel, que é no verso 9. E o Senhor, ele fala que é para profetizar e chamar os 4 ventos para soprar o espírito de vida, que ia levantar um grande exército. E o que o Senhor me traz sobre essa palavra: você profetizou uma vez, ou 2, ou 3, profetiza de novo. Não cansa de profetizar. Libera a palavra no mundo espiritual, irmão. Porque isso até os psicólogos sabem e é didático. A partir do momento que você fala, o seu cérebro ativa e começa a trabalhar. Se você começa a liberar palavras, vou dar um exemplo. Vou me usar como exemplo. Se eu chegar no meu espelho e olhar e começar a só ver que a idade está chegando, os cabelos brancos estão chegando, né? As linhas de expressões estão chegando. Aí se eu só começar a olhar os efeitos, automaticamente a minha mente vai decair, vai vir a baixa estima. Só que a partir do momento que eu olhar no espelho e falar: você está bonita, seu cabelo está bonito, sua pele está bonita, isso vai trabalhar dentro de você. E assim também é no mundo espiritual. Assim também é na nossa vida, por onde quer que nós passamos. Temos que profetizar, irmãos, coisas boas. E o Senhor, ele ensina Ezequiel a profetizar. Porque através dele liberando as palavras, se levantou um grande exército. E a palavra fala que esse exército era o povo de Israel, que estava longe, que estava distante da presença do Senhor. Mas que todavia o Senhor ainda tinha restauração. Todavia o Senhor ainda queria trazer de volta ao povo a terra prometida. Todavia
diz, irmão, que o Senhor, ele fala que o Senhor faria sair das suas sepulturas. E isso me chamou a atenção quando fala sair das suas sepulturas. Isso me levou lá em Mateus 27, 23, 27, que fala sobre os sepulcros caiados. E quantas vezes nós olhamos situações que são assim? Sepulcros caiados. Por fora está bonito, por fora está bom, por fora está ok, mas por dentro está morto. Por dentro é só o Senhor que conhece. Por fora dá até um glória, dá um aleluia, mas é da boca para fora. Porque por dentro o coração está longe do Senhor. E o Senhor, ele fala para Ezequiel que ele vai fazer o povo se levantar. Que ele vai trazer vida e esperança novamente para aquele povo. Que vai trazer novamente a restauração. Como já foi louvado aqui, que ele faz fluir água da rocha. Como já foi ministrado aqui sobre o evangelista Maurício, sobre a saudação, e me fez até recordar há tempos atrás que eu estive ministrando aqui, que eu também falei sobre a água, e a água é aquilo que traz vida, e é um dos símbolos do Espírito Santo. O Senhor, ele vai fazer reviver. Só que tem um porém. Aquilo que é para Deus fazer, ele vai fazer. Mas aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer. É você que tem que posicionar como profeta no meio da situação, para que tenha vida, para que possa ter vida esse grande exército. Porque, irmãos, o que é para você fazer, o pastor não vai fazer por você, o evangelista não vai fazer por você, o missionário não vai fazer por você, vai ser você que vai ter que fazer. E capacidade você tem, porque o Senhor já te capacitou. O Senhor já te levantou como profeta. Muitas das vezes você estava lá naquela zona de conforto, pensando, ah, Senhor, está tudo bem aqui. Só que de repente Deus permitiu uma situação para você se levantar como profeta e você profetizar. Para o Senhor mostrar para todos que estão ao redor quem é Deus. Para o Senhor mostrar que só Ele tem o poder entre céus e terra. Que só Ele tem o poder, irmãos, e mais ninguém. Porque a palavra do Senhor diz que operando Ele, ninguém pode impedir. Ninguém pode atrapalhar o agir do Senhor, irmão. A palavra do Senhor diz que antes que houvesse dia, eu sou. Alguém pode impedir a noite e o dia a nascer? Não. Da mesma forma que ninguém pode impedir o agir do Senhor. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus é você mesmo. É você mesmo. Continuando na zona de conforto, continuando na zona de acomodismo, continuando naquela zona de mediocridade, de inferioridade, porque muitas vezes nós ficamos assim. Nós vemos alguma situação e falamos, ah, Senhor, isso não dá para mim, eu não posso. Profetizar é para o pastor, é para o evangelista, é para o missionário, não, é para você. É para você, porque foi você que o Senhor levantou como um profeta no meio deste vale. E quem está vivendo este vale não é você? Quem está perante a situação difícil não é você? Porque cada um de nós aqui, igreja, está passando por um processo. Cada um de nós aqui temos uma situação. E não é você que vai profetizar na minha situação. A minha situação eu tenho que profetizar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você se levanta e você se posiciona, irmãos, é você anunciando para o mundo espiritual: ei, aqui você não tem poder, aqui você não tem domínio. Você se levanta com autoridade e você profetiza: olha, aqui dentro dessa casa você não tem poder dentro dessa casa. Olha, diabo, você não tem poder dentro desse ministério, porque quem governa aqui é o leão da tribo de Judá. Porque quem
passei um processo muito difícil, muito árduo, com o meu filho mais velho. Muito doído. Só que antes de acontecer, o Senhor, Ele falou. O Senhor falou para mim assim, numa tarde da bênção que eu estava. Deus usou uma missionária e falou assim: Vivi, Deus vai ter um tratar com o teu filho e Deus vai guardar ele. E quando falou em guardar, eu falei: meu Deus, meu filho vai ser preso. O inimigo vai aprontar alguma cilada, alguma coisa, e ele vai ser preso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que, como diz no livro de Isaías, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E o Senhor permitiu uma situação que ele teve um surto. E através desse surto ele foi parar dentro de um hospital, dentro de uma psiquiatria. E realmente o Senhor guardou meu filho dentro daquele hospital. 15 dias dentro de uma psiquiatria, 5 dias dentro de um PS, amarrado, contido. Só que no meio dessa peleja, eu comecei a entender que a guerra era minha. Eu comecei a entender que por mais que o Senhor permitisse que fosse alguém me ajudar em oração, eu entendi que a batalha eu tinha que me colocar de pé. E eu tinha que pelejar. Porque o filho é meu. Não vou falar que era, porque ele está vivo. Porque o filho é meu. E eu que tinha que pelejar por ele. E assim o Senhor fez, irmãos. E eu comecei numa guerra de oração. Os irmãos sabem aqui que eu sempre estou no monte, mas não é para me engrandecer, não, é porque eu preciso. E eu comecei a guerrear. Era de madrugada. Meu filho totalmente surtado dentro de casa. Teve momentos no meio da madrugada que eu não tinha mais palavra para orar com o Senhor. Ana, não tinha mais palavra para orar, ela balbuciava. Eu nem balbuciava, eu não conseguia mais. Eu não sabia mais o que orar. E aí eu pegava a harpa e começava a louvar os louvores da harpa. Louvava um, louvava dois, louvava três. E assim passava a madrugada, tirava um cursinho de orar. Às vezes estava dentro de casa, às vezes ele saía surtado pelo meio da rua. Mas todavia o Senhor guardou meu filho. E aí tinha momentos que eu levantava, irmãos, e eu guerreava dentro da minha casa. O Senhor sabe porque eu estou falando isso aqui tem direção. E eu ali eu me colocava de pé, irmãos. E eu ia orar no quarto dele, eu pegava o azeite, eu ungia minha mão com azeite, ia para a cama dele, ia para o travesseiro, para o guarda-roupa, para o chinelo, para o sapato, e eu profetizava, irmão. E eu determinava, eu falava: diabo, aqui você não tem poder. O meu filho vai caminhar os caminhos do Senhor. Aqui não, porque meu filho tem dono. Meu filho tem promessa. E eu creio que eu vou ver as promessas do Senhor cumpridas. Eu chegava, irmãos, no portão da minha casa, ungia meu portão. Dentro da minha calçada eu jogava azeite. E eu determinava: Deus, daqui do portão para dentro, só entra quem o Senhor permitir. Aleluia. Se o Senhor não permitir, não chega nem no portão. E certa feita, o irmão do meu genro, o pé da minha filha, Deus preparou dele ir lá em casa. Uma das pessoas que o Senhor colocou para me ajudar em oração. E ele falou assim: tem um espírito de loucura no teu portão. E ele está pegando a mente do teu filho. Só não dominou por completo porque tem oração nessa casa. Aleluia. Está no portão porque meu filho ele passava no portão e às vezes de madrugada ele abria o meu portão, abria a porta da minha casa. Quando eu descia, eu via a minha casa estava toda aberta. 2 e pouco, 3 horas da manhã. E ele tinha saído para rua e deixado a casa toda aberta, portão aberto. Só que eu ia lá e eu fechava o portão e falava: diabo, aqui não. Aqui não. Meu filho pode estar dando brecha, mas é ele abrindo brecha e eu fechando. Ele abrindo e eu fechando. Ele abrindo e eu falando: aqui não. Ele abrindo e eu falando: aqui não. Foi uma guerra travada, irmãos, por aproximadamente uns 3 meses. E quando ele veio e falou assim: tem espírito de loucura no teu portão, só que não entrou para dentro, porque tem oração e ele não consegue
passar por este vale, para se cumprir a palavra do Senhor. Porque, irmãos, toda palavra que o Senhor fala não volta vazia. O Senhor permite situações na minha vida e na tua vida para você aprender a guerrear, para você se colocar de pé e profetizar, para que a palavra do Senhor venha se cumprir na tua vida. Mas só vai se cumprir se houver posicionamento. Ezequiel se levantou, Ezequiel profetizou no meio daquele vale, e o Senhor mostrou para ele o grande exército. E eu sei que na noite de hoje aqui, tem pessoas que o Senhor está levantando como um grande profeta, com autoridade do céu. Não é autoridade terrena, não é com a força do teu braço, irmão, mas é com a força do guerreiro. Você vai vencer, você vai passar por esse vale. Deus te colocou você para ficar de pé, para colocar um grande exército de pé, porque próximo de você, na sua casa, na sua família, tem soldado ferido, tem soldado morto, soldado tombado, mas é através da tua vida, é através da tua boca, profetizando a palavra do Senhor, que esse exército vai ter vida, que esse exército vai se levantar para proclamar o evangelho do Senhor. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. E eu sempre digo isso, irmão. Posicionamento é tudo. Eu sempre costumo dizer, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele salva todos. Porém tem situações que a minha atitude, que a tua atitude vai fazer diferença na presença do Senhor. Algumas atitudes vai fazer diferença. Vai fazer diferença no momento que você se levantar, profetizar e guerrear, ou no momento que você decidir ficar prostrado. E aí fica uma pergunta e você mesmo responde para você. Você vai levantar e profetizar neste vale, ou você vai ficar olhando pro vale de ossos secos? Você vai tomar posse da palavra que foi ministrada em toda essa campanha, ou você vai continuar sentado esperando um milagre acontecer? Milagre acontece? Acontece, mas tudo tem um posicionamento. Tudo precisa de um posicionamento. E o Senhor, Ele está aqui, irmãos, para fazer algo se movimentar na minha vida e na tua vida. Aleluia. O Senhor está aqui porque Ele conhece o teu coração. Esquadrinhar cada cantinho, Ele está ali, ó, observando cada detalhe do teu coração. Ele está vendo. E coração é uma terra que só Deus pode habitar. E se você pensa que Ele não está vendo, Ele está. Ele está vendo. E ninguém pode escapar das mãos do Senhor, irmãos. Pode estar morto, seco, sequíssimo, da forma que for. O nosso Deus é o Deus que criou céus e terra. E Ele tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele tem o controle na tua casa, na tua vida e na tua família. Por mais que você possa achar que não. O meu filho hoje, irmão, ele ainda não voltou para os caminhos do Senhor. Liberto de tudo, ele ainda não está. Mas eu vejo que ele já melhorou muito. Aleluia. Hoje o meu filho vai para 5 meses que ele está trabalhando registrado. Porque no meio desse processo, até o emprego meu filho perdeu por abandono de emprego. Mas o Senhor, Ele é tão bom, irmãos, que Ele abre porta onde não tem. Ele faz caminho no meio do deserto e faz jogar água da fonte para mostrar que Ele é Deus. Hoje meu filho, para a glória do Senhor, está trabalhando e, claro, ajudando com responsabilidade a casa. Conta de água e luz, é Ele que paga. Porque o Senhor, Ele sabe como trabalha na nossa vida. E todavia o nome do Senhor vai ser exaltado. Essa semana eu estava na minha casa e eu estava louvando o louvor. Eu estava lavando louça e meu filho sentado na mesa. E eu comecei a louvar aquele louvor que fala: o crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando eu comecei a louvar,
Senhor me direcionou para falar com o meu filho. E aí é muito fácil, né? É muito fácil às vezes a gente falar que o que a igreja tem que fazer se a gente não faz. Não é? Chega a ser até uma certa hipocrisia às vezes. Fala, fica mandando, mas você mesmo não faz. E aí o Senhor me tomou para falar com meu filho. Eu falei, Deus, e agora? Eu falei, Senhor, porque eu sou mãe. Eu sei das situações. E Ele é conhecedor da palavra, irmãos. Aí eu fiquei, o Senhor falando, e eu, Jesus, e agora? Aí eu falei, Pai, aí o Senhor, você não profetiza? Quando é para orar dentro de um lar, você não ora? Quando é para entregar para alguém de fora, você não entrega? E dentro de casa também precisa entregar. E o nosso ministério, irmãos, eu aprendi que o nosso ministério primeiro começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O teu testemunho dentro do nosso lar é que muitas vezes converte uma vida sem você falar uma palavra, mas pelo teu testemunho você ganha uma alma. Aleluia. E ali eu virei pro meu filho tremendo. Mas meu corpo arrepiava da cabeça aos pés. Eu falei, Mateus, eu preciso falar com você. Aí ele já fez aqui aquela cara, né? Fala, mãe, né? Aí só que aí quando eu falei pra ele, então eu estou louvando aqui, o Senhor mandou te dizer assim. E quando eu falei, o Senhor mandou te dizer, aí ele já acenou, já mudou. Ele viu que o negócio era sério, aí ele já... Aí eu falei, o Senhor mandou falar isso pra você. Aí ele olhou assim, aí ele testificou uma situação realmente. Eu falei, olha, eu nem sabia que isso tinha acontecido. Então se o Senhor mandou falar, Ele sabe. Porque o Senhor tem os olhos de fogo que tudo vê. Então se o Senhor mandar falar dentro da tua casa, fale. Se o Senhor manda orar dentro da tua casa, ora. Não espera o pastor, a missionária ir lá orar, não. É dentro do teu comércio, ora. Ah, Senhor, a venda está pouca, a porta vai fechar. Mas você está olhando com seus olhos carnais. Mas agora começa a olhar coisas com o espiritual. O Senhor mandou profetizar, então essa porta não vai fechar. Senhor, vento dos quatro cantos. Vento dos quatro cantos. Envia cliente. É dentro da tua casa, está uma confusão lá, está tudo bagunçado. Vento dos quatro cantos. Sopra espírito de vida aqui, vem colocando tudo no lugar. Vem trazendo vida sobre essas vidas. Que eles vêm entender que existe um Deus no céu que tudo pode. É você liberar a palavra, irmão. Porque tem um grande poder de uma palavra. Quando ela sai e você toma posse dela. Quando ela sai e você determina que o Senhor é Deus. Você tem que tomar posse da palavra, irmão. Porque pela palavra tudo se fez e tudo se cumpre através da palavra. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero fazer um segundo de oração e o Ministério de Louvor já vem louvar. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Deus eterno. Senhor Jesus querido, foi ministrado aqui, Senhor meu Deus, a Tua palavra. Pai querido, Pai amado, e neste momento, Senhor, eu te peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha trabalhar nesta casa de oração. Pai querido, eu profetizo, Pai, pelo nome do Senhor Jesus, Pai, que venha haver vida, Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha levantar, Senhor, um grande exército para guerrear, Senhor, esta peleja, para guerrear nesta casa, para guerrear neste bairro, para guerrear, Senhor, meu Deus, nesse quarteirão, para guerrear, Senhor, sobre vidas ao redor, Pai, desse lugar. Pai querido, porque eu creio, Pai, que a partir do momento, Pai, que eles se levantarem, Senhor, como profeta, Pai, levantar, Senhor, meu Deus, proclamando o Teu Evangelho, Senhor, meu Deus, o Senhor vai vindo trabalhando, Pai, de uma forma especial, Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai santo e eterno, visita lares, Pai, visita a família, visita a parentela, visita aqueles que estão perto, visita aqueles que estão longe, Pai querido, sobre os quatro ventos, Papai, Senhor, não tem como escapar das Tuas mãos,
Não tem como escapar, Senhor, dos teus olhos, Pai. Senhor, realiza, Pai, e confirma a grande obra neste lugar, Pai. Em nome de Jesus eu oro. E em nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Recebe o grupo de louvor com as palmas, igreja.